Boa noite a todos. Novamente, é uma grande alegria estar aqui com vocês, compartilhando de um ensinamento, compartilhando de um fato, né, de pontos, seja da doutrina, ou seja aí da doutrina cristã, que possam nos enriquecer e nos favorecer para a nossa caminhada, para nos auxiliar nessa trilha difícil que é a nossa caminhada. E pensando já desde a semana passada no que seria o tema para essa palestra, aconteceu um fato que na casa dos meus pais tinha um cachorrinho que já era muito velhinho, tinha 17 anos, e ele faleceu, né? Partiu já de velhice mesmo. E ali meu pai falou, poxa, né? Vamos fazer uma oração para São Francisco, para que ele que o Pepe siga no seu caminho também na espiritualidade. E aí eu pensei, falei, puxa, que ser é esse, né? Que espírito é esse que tem a honra de estar no plano espiritual e com seus ensinamentos tão propagados até hoje e que tem a honra grandíssima de ser considerado o protetor dos animais, ou aquele que levaria essas criaturas, os animais, a própria natureza, que seria o guia dessas criaturas, ou que protegeria. Que grande honra seria desse espírito. Então só pode significar um espírito elevadíssimo. E resolvi ir mais atrás. Falei, puxa, tá aí um tema, então, de curiosidade. É sempre a minha curiosidade, então compartilho a minha curiosidade aqui com vocês. Então eu fui atrás um pouco para saber da história com mais detalhes, da história de Francisco, ou, como eu disse, se o Jean não tivesse falado o tema, eu ia fazer uma surpresa com vocês. Eu ia falar que hoje eu ia falar do Giovanni de Pietro de Bernardone, que nasceu em Assis, em 1181, ou 1182, há divergências, tá? E faleceu em 3 de outubro de 1226. E essa pessoa nada mais é do que Francisco de Assis. Aqui, uma imagem pintada até logo após sua morte, em 1235. É considerada aqui uma das mais antigas representações de Francisco. Então vamos escutar um pouco. Mas antes, eu achei muito interessante a gente tentar se localizar no tempo. Afinal, é muito tempo que nos separa de Jesus, de Francisco de Assis, que basicamente está no meio do caminho entre Jesus e a nossa época agora. Então aqui, né, quase 2000 anos exatamente da vida de Jesus. E veio Francisco de Assis ali no meio. Então, no início, no ano 1181, que nasceu Francisco. Naquele momento, na Itália ou na Europa, já tinha dado início às cruzadas, a tal da Guerra Santa, que exterminou milhares de pessoas em nome de um Deus, ou em nome de catequizar Deus. Também naquele momento, iniciou a Inquisição. Então, olha que período tenebroso que o mundo estava passando naquele momento. A guerra, a tortura em nome de Deus. E para entender a separação, eu coloquei aqui uma divisão de dois outros ícones da reforma, ou ícones revolucionários, digamos, do ensinamento religioso cristão, como nós conhecemos, que foi a reforma protestante, ali propagada por Martinho Lutero, que tem todos os ensinamentos de Francisco, todas as críticas que Francisco fez à época ao catolicismo foram a base da reforma protestante, e depois a publicação, o Espiritismo, né, a publicação do Livro dos Espíritos,
que trouxe novamente a terceira revelação, a Boa Nova. Então vejam quanto tempo separam. Para a gente ter uma noção, o Brasil não tinha sido descoberto assim. O Pedro Álvares Cabral não tinha chegado no Brasil quando o Francisco de Assis passou pela Itália. Pelo contrário, foi 400 anos antes. Então, é muito tempo. O Renascimento, por exemplo, também não tinha nem começado. Então, estamos aqui no meio mesmo da Idade Média, bem no ápice dos piores momentos da Idade Média, é que vem Francisco. Ele era filho de um comerciante italiano e de sua esposa, cuja família trazia raízes francesas. Eles faziam parte já de uma classe nova, surgida, que era a burguesia na cidade de Assis. Graças a negócios bem-sucedidos na França, eles eram bem de vida, eles tinham um relativo patrimônio. Ele foi batizado por sua mãe com o nome de Giovanni, que significa João em italiano, em homenagem a João Batista. A origem do seu nome, Francisco, vem de Francesco, ou francesinho, numa tradução, que é incerta. Há quem diga que seja pelo gosto de Francisco, de Giovanni, né, de Francisco, pela cultura francesa, e aí, por influência da sua mãe, que tinha família francesa, seja pelas raízes ou diversas viagens que eles faziam ainda na infância para a França por causa de negócios do pai. Mas é certo que esse nome foi atribuído pelos pais, foi dado um apelido que acabaram chamando ele de Francisco, da qual ele mesmo adotou esse nome. E essa foto aqui é da casa onde nasceu Francisco em Assis, que está preservada lá. E ele, como jovem, ele imagina um jovem daquela época com patrimônio bem abastado, lá na cidade de Assis, ele se tornou um popular entre os amigos, seja pela sua indisciplina, pela extravagância, pela paixão pelas aventuras, roupa da moda e bebida. É muito interessante notar esse ponto para justamente ver a contradição que aconteceu depois. E fascinado pelas histórias de cavalaria, ele logo se alistou naquele momento, em 1202, em uma guerra que Assis tratava com Perugia. Perugia também outra região da Itália. A Itália naquela época não era um reino unificado, não passou por séculos ainda sem ser um reino unificado, e que cada cidade lutava com outra cidade por diversas razões, inclusive o Papa tinha seu próprio exército naquela época. E ele foi capturado, logo no começo da guerra ele foi capturado e ficou um ano preso com o inimigo. Quando ele foi libertado, já em 1204, ele ficou doente, extremamente doente, e passou todo o ano de 1204 com febre, com delírios, e aí há quem diga que foi o primeiro ato de revelação dele, ou de crítica ao pensamento religioso. Porque ele passou por momentos assim de reflexão justamente por estar doente. E foi nessa época que ele foi afligido por duas doenças que o perseguiram pela vida, seja pela cegueira, ele começou com tipo de uma catarata, e que logo depois o deixou cego, seja por problemas estomacais que lhe afligiram por toda a vida. Mas mesmo assim, recuperado, ainda jovem, querendo ir para a guerra, o mundo estava em guerra naquele momento, e a guerra em nome de Deus era o momento, ele novamente se alistou em 1205 para a guerra, porque ele teve um sonho. E aí que começam as primeiras manifestações mediúnicas de Francisco. Porque nesse sonho apareceu uma pessoa mostrando para ele um rico palácio onde vivia uma linda donzela, que estava cheio de armas resplandecentes e outros apetrechos de guerra. E ele pergunta para uma pessoa de quem seriam essas armas e de quem seria aquele palácio magnífico.
E a voz lhe responde que tudo aquilo era dele e dos soldados dele. E aí ele entendeu que isso seria um chamado para a guerra, e ele foi para a guerra. Não, é um chamado para eu ir para a guerra novamente. Mas no meio do caminho, indo para o acampamento da guerra, ele teve um outro sonho, e que nesse sonho o dizia claramente: aqui não é seu lugar, volte para Assis imediatamente. E foi o que ele fez. Só que de volta a Assis, ele voltou para sua festa, né? Voltou para a farra, inclusive foi nomeado, ele devia ser uma pessoa muito bonita, inclusive, ele foi nomeado pelos amigos o rei do festival. Eram festivais que aconteciam naquela época, decorrente da primavera, ou de eventos. Ele foi nomeado o rei do festival, e isso o classificaria para a vida adulta, como se fosse hoje uma festa de 15 anos, o Shabá, ou o Shabá não, o Bar Mitzvah, ou a nossa festa de 15 anos, uma festa de debutantes, mas para os homens que deveriam para a vida de casado. Né? E no meio dos festejos, ele tem um momento de reflexão. Tem um momento de reflexão e de repulsa àquilo que estava acontecendo, isso no meio da festa. Foi nesse momento que ele, junto com um amigo, decide se afastar e falou: eu preciso me afastar de tudo isso. E foi para uma caverna meditar. Foi viver na floresta junto com esse amigo por um tempo. E é nessa floresta que ele tem uma ação que vai mudar um ponto de virada da sua atitude. Porque enquanto ele cavalgava na floresta um dia, ele escutou o sino que os leprosos faziam quando caminhavam. Esse sino os leprosos faziam para indicar a sua aproximação e para que as pessoas não chegassem perto deles. Então, naquela época, os leprosos eles eram completamente segregados da sociedade. Não tinha tratamento para aquilo, é uma doença contagiosa sem qualquer tratamento. E que condena a pessoa a dores, e um sofrimento bastante complicado, porque é uma degeneração dos tecidos. E Francisco, que até então sempre teve uma completa repulsa pelos leprosos, ao ver aquilo, estava um dia frio, ao ver aquele homem chegando, ele desce do seu cavalo, usa o manto para protegê-lo do frio, e quando ele olha nos olhos da pessoa que estava completamente espantada por aquele ato de generosa gratidão, é uma pessoa que ninguém dava gratidão, Francisco teve um ato completo de emoção. Ele foi tomado por aquela emoção e beijou a face do homem completamente doente. E esse foi um enorme ponto de virada para sua atitude. Imagina a situação hoje em dia. Nós mesmos já acharia estranho fazer isso com uma pessoa estranha que você encontrou na rua. Imagina uma pessoa que tem uma doença contagiosa e que afeta toda a face com marcas, infecções, tudo. E então Francisco, naquele momento, ele mudou. E na sequência é que ele desempenha uma das mais icônicas funções dele, que vai definir o seu caráter. E novamente, ao receber aqui uma orientação mediúnica através de um sonho, e vejam vocês que Francisco, sendo já um espírito muito elevado, há diversas manifestações. Aí eu não encontrei a fonte para trazer para vocês, por isso que eu não coloquei aqui, mas vou deixar a dúvida. Então, não encontrei a fonte da certeza, mas há diversos relatos de que Francisco seria a reencarnação de João Evangelista. Mas sem a fonte, a gente não coloca como certeza, então coloca aqui como um relato. E então, sendo Francisco um espírito já de muito elevada posição evolutiva,
ainda assim, ele não consegue compreender claramente os recados, as comunicações mediúnicas que ele estava recebendo. E em sonho, ele viu uma igreja totalmente destruída. E aí Jesus falando para ele que ele precisava reconstruir a igreja dele. E nisso, Francisco ele levou ao pé da letra. Ele entendeu que ele precisava reconstruir fisicamente e ele se tornou um pedreiro. Ele voltou correndo para a casa do pai dele, recolheu todos os tecidos, o pai dele era um comerciante de tecido, todos os tecidos mais finos que existiam, mais caros, foi para o mercado local e vendeu a um preço mais baixo possível, com o único fim de arrecadar logo fundos para a reconstrução da igreja local que estava completamente destruída. Justamente por entender ao pé da letra a orientação que Jesus tinha dado. Ao saber disso, o pai dele ficou enfurecido, fazendo a ponto que o Francisco fugisse de volta para a caverna que ele estava escondido. Ficou lá por um tempo e, ao retornar, começou a dizer em praça pública que ele estava errado, que ele estava confuso, e a multidão o tomou por louco. Começou a ridicularizá-lo, começou a apedrejá-lo em praça pública. O pai dele, vendo aquela cena aterrorizante, correu, mas assim levou para casa, mas ainda assim o trancafiou a correntes no porão. Depois de alguns dias, a mãe teve pena e soltou o filho, que correu de volta para a igreja, que ele tinha doado todo o dinheiro. O pai, novamente enfurecido, foi atrás de Francisco, o acusou de ter roubado de sua loja e disse que Francisco deveria indenizá-lo pelo que ele tinha furtado da loja. E nesse momento que Francisco então se despiu de todas as suas roupas bonitas, roupas belas, ainda que ainda não tinha esse caráter de pobreza, ele tira todas as suas roupas e entrega ao pai e disse: está aqui seu pagamento. Renunciou à herança e a partir desse momento ele iniciou sua vida de pobreza da qual ele jamais saiu. E foi nesse momento, então, que Francisco começou já a pregar, sendo protegido pelo bispo local. Ele começou a pregar, já tendo algumas pessoas, ele se depara, então, em uma dessas leituras, com o texto do Evangelho de Mateus, que diz: não vos afadigueis pela posse do ouro. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis sacos para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. E Francisco utilizou disso para criar a sua primeira bula. Bula é a regra eclesiástica, assim, digamos, para uma ordem, que dizia justamente: temos que levar isto ao pé da letra. Temos que levar o evangelho ao pé da letra e a vida de Jesus, como Jesus vivia. Temos que viver exatamente como Jesus vivia. Então, a renúncia à pobreza que Francisco pregava era exatamente vindo desse trecho do Evangelho. Os franciscanos, a ordem que Francisco criou, não usava calçado, não andava sequer de cavalo ou de burro, que era o transporte à época, porque isso era considerado luxo. Não tinham casas, justamente seguindo ao pé da letra esse trecho do Evangelho. Não tinham sede,
Por causa disso, não tinham templos. Então, ele já organizado, né, já tendo iniciado a sua vida de pregação, afinal ele saiu para pregar e não parava, porque levando ao pé da letra aquele trecho do Evangelho, Francisco não parou. E saiu pregando por toda a Europa, inclusive chegando à Alemanha, chegando ao Egito, onde tentou cristianizar o sultão da época. Tentou chegar ao Marrocos também para pregar, mas acabou ficando na Espanha. Então ele saiu para pregar e não fixando lugar. Mas assim, ele precisava de uma autorização do Papa para prosseguir. Então ele se dirige a Roma para obter autorização do Papa para constituir a sua ordem, que justamente prescrevia a pobreza absoluta e a imitação literal da vida de Jesus Cristo. E aí, chegando lá no Vaticano, o Vaticano nessa época ainda não tinha a Basílica de São Pedro, não daquele jeito que é conhecido hoje, que foi construída lá pelos anos de 1500, mas já existia igrejas todas banhadas a ouro, com uma corte completamente rica e bem vestida. E se alguém tiver a oportunidade de ler um livro do Mário Puzo, Os Borgias, Mário Puzo é o mesmo que escreveu O Poderoso Chefão, vai entender que é completamente... era uma máfia que comandava a igreja naquela época, com interesses totalmente diversos e que apenas via uma coisa, que era o poder e riqueza, inclusive através de exército, guerras. E Francisco chegando lá, Francisco e seus amigos, seus companheiros de peregrinação, chegando lá com seus trajes completamente pobres, sujos, foram ridicularizados pela corte papal da época. E o Papa Inocêncio III mandou, inclusive, ele pregar aos porcos. Aonde já se viu, Francisco, você vir aqui e dizer que nós temos que pregar a pobreza absoluta? Olha em volta, eu vou ter que renunciar dos meus bens, do meu luxo, do meu conforto? Se você está me dizendo que eu estou errado, vá pregar aos porcos. É os porcos que você merece. E eles saíram do Vaticano naquele momento, de Roma não, do Vaticano, mas permaneceram ali, tristes, desamparados. Inclusive, alguns dos companheiros desistiram, falando: eu desisto, eu vou voltar, eu vou viver no monastério, que era a ordem religiosa daquele momento. Percebam a revolução que Francisco trouxe. Mas ele trouxe a palavra de Jesus aos povos, aos mais humildes. Porque até então, a palavra, belíssima palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, ele estava restrito ao clero. E não, e não, e não ao clero. Só um minuto. E não ao clero, esses da igreja, igrejas abertas, de portas abertas, mas sim ao clero fechado em monastérios. Aquele clero que a palavra era só entre eles, só eles que escreviam. Então, Francisco revolucionou completamente ao falar diretamente com os povos. Exatamente como fazia Jesus. Jesus não pregava em igreja. Jesus não construía um templo para ele. Mas sim, falava entre as pessoas, sentava no chão, convidava os amigos, ia com os pescadores, falava a todos que queriam ouvir, mas estava ali, caminhando entre os povos.
E Francisco não desistiu, continuou ali parado, esperando até que, influenciado inclusive pela mediunidade de Francisco, o Papa Inocêncio teve um sonho extremamente revelador. Ele viu a então Basílica de São João Latrão, que era a Basílica Papal da época, sendo completamente destruída. E nesse sonho, a igreja que ele tanto prezava, né, a Basílica que ele tanto prezava, só não caía porque ele via um religioso muito pobre e humilde segurando todo o templo. E ele logo percebeu que se tratava de São Francisco. E imediatamente ele acordou, ele mandou chamar de volta Francisco, que já estava quase no caminho para ir embora de Roma. E ele chamou de volta e disse: não autorizo sua ordem, mas pode sair pregando. Então foi o que ele fez. Ele continuou, ele saiu pelo mundo e pregando. E em 1212, juntou-se ao trabalho de Francisco de Assis a primeira mulher, chamada Clara de Ofretucci, que se tornou a futura Santa Clara, que foi a fundadora do ramo feminino das ordens dos frades menores, que é a ordem dos chamados franciscanos, né? Hoje conhecida como Clarissas. Francisco via Clara como a sucessora de sua obra, e foi ao seu lado que Francisco compôs o tão famoso, em 1225, Cântico das Criaturas, que nós vamos ver. E Clara de Assis, trazendo aqui para o Espiritismo, é reconhecida pelo médium, aqui com fonte, né, pelo médium Divaldo Franco, como uma das encarnações do espírito de Joana de Ângeles, a sua mentora espiritual e que colabora com todos os seus livros. E o espírito de Joana de Ângeles, no plano espiritual, foi um dos espíritos que colaboraram com Allan Kardec na edição do Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Há quem diga que o Espírito da Verdade não seja uma pessoa só. Muito se especulou quem seria o Espírito da Verdade, né? Há quem diga, inclusive, que era Jesus. Mas, na verdade, o Espírito da Verdade, em verdade, o Espírito da Verdade era um grupo de espíritos emissários de Jesus com a missão de trazer os ensinamentos de Jesus, e um deles era o Espírito de Joana de Ângeles. E esse trecho, esse cântico, como chama que tem, o Cântico das Criadoras, ou o Cântico do Irmão Sol, ele é belíssimo pela simplicidade, revolucionário por justamente tratar as criaturas que eram considerados menores, que seriam os animais, como irmãos, e inaugura, inclusive, um tópico da literatura italiana, que naquela época em língua italiana. Então, ele inclusive, academicamente, uma peça literária de suma importância para a língua italiana. E eu vou trazer aqui, vou ler um trecho que eu separei, que eu achei muito bonito. Louvado sejas, ó meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor, irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, nos dá a ele a imagem. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas. No céu, as acendestes clara, preciosas e belas. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão vento, e pelo ar e nuvens e sereno, e todo o tempo, por quem dá às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, ó meu irmão, pela irmã água, que é tão útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão fogo, por qual alumias a noite, e ele é belo e jocundo e robusto e forte. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz variados frutos,
com flores coloridas e verduras. Inclusive, tem um filme da vida de Francisco de Assis, um filme do Franco Zeffirelli, que chama O Irmão Sol, o Irmão Lua. E para Francisco de Assis, a pobreza, que ele chamava de senhora pobreza, que ele costumava até dizer que tinha se desposado com a senhora pobreza, não era um objetivo em si. Não era apenas a pobreza pela pobreza, ou ser pobre por mostrar alguma coisa. Mas para ele era um instrumento pelo qual se podia obter a purificação necessária para a habitação de Deus no interior de cada um, e para a perfeita comunhão com o semelhante, às quais todas as outras considerações eram subordinadas. Ele precisava se despir de tudo, fisicamente, emocionalmente e materialmente. Porque só depois que ele tivesse despido de todos esses atos, desconstruído de todos os seus elementos que pudessem, na visão dele, atrapalhar a comunhão com Deus, é que ele poderia, então, estar em contato com o divino. E ao imitar, quando ele diz que deveríamos imitar literalmente a vida de Jesus, ou como, o modo como Jesus viveu, e ao fazer isso, escolhendo antes a pobreza e o sofrimento de Jesus, Francisco também foi revolucionário, porque ele tirou o caráter divino, caráter glorioso. Em vez dele exaltar o lado magnífico de Jesus, ele exaltou o lado humano. Não que ele não louvasse Jesus em sua magnitude, mas quando os templos da época, as ordens religiosas buscavam colocar Jesus num patamar de ouro, mostrando templos banhados a ouro, tecidos riquíssimos, ostentação, luxo, buscavam naquele momento dizer que Deus era glorioso. Então Deus era luxo, como se Deus estivesse naquilo. E Francisco disse, não, eu vou trazer aqui como exemplo o lado humano de Jesus. Não que isso tire a grandeza de Jesus, pelo contrário, isso o engrandece. Porque ele fez deste modo o que estava dentro do alcance de qualquer homem fazer. Diante do modelo ideal que é Jesus, que às vezes nós, no Espiritismo, não colocamos Jesus no patamar de Deus, porque nós distinguimos, né, que Deus é o Criador e Jesus é a criatura, como todos nós. Muito embora, para nós, a elevação espiritual de Jesus é tão magnífica que quase enxergamos Deus se tivermos um dia a condição de olhar diretamente para Jesus. Jesus é um dos espíritos que respiram o hálito divino. Portanto, mas mesmo assim, este lado transcendental, esse lado magnífico de Jesus, nós não temos condição de imitar. Então, Francisco de Assis foi muito perspicaz, inteligentíssimo pela sua evolução, de escolher imitar justamente o que cada homem podia fazer. E esse modelo ideal está reproduzido no Livro dos Espíritos, na pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é muito simples, com uma palavra só: Jesus. Ao pregar aos animais, ao louvar o irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Fogo, a irmã Morte, Francisco traz a humildade ao pensamento de que o homem é suficiente em tudo e o único com direito a viver na face da terra.
E ele traz esse conceito de que toda a criação está intimamente interconectada. É pelo amor e pela simplicidade que Francisco é um revolucionário. Um revolucionário que não fez uma revolução por si só. Ele não trouxe nada de novo. Ele apenas resgatou aquilo que Jesus tinha já feito anteriormente. É assim que Jesus, quando olha para Francisco, diz: vá construir, reconstruir a minha igreja, vá reconstruir os meus ensinamentos. Os homens estão me colocando em estandartes de guerra, estão matando meu nome. Quando os homens matam em nome de Jesus, matam em nome de Deus, eles transformam Deus em um assassino. Só de pensar nessa hipótese é algo extremamente cruel. E não foi à toa que os seus ensinamentos ecoam até hoje, tanto de Jesus quanto de Francisco de Assis. Jesus nos separa 2.000 anos, Francisco de Assis nos separa 1.000 anos. Seus ensinamentos são completamente atuais, porque eles são perenes. As leis divinas são perenes. Quando Francisco partiu para o plano maior, ele disse apenas aos amigos que estavam ao redor: fiz o que me cabia. Que Cristo vos ensine o que vos cabe. É de uma simplicidade isso, porque mostra aquela grandeza que só grandes espíritos conseguem ter. Não tem nada de orgulho, não tem nada de soberba nessa frase. Ele só diz: fiz o que me cabia. E numa belíssima mensagem que foi psicografada por Divaldo, até recente, 2011, pelo espírito de Joana de Ângeles, que foi Clara de Assis, ela intitula Epístola ao Menestrel de Deus. Ela assim exalta o antigo amigo. Pai Francisco, abençoai-vos. Desnudando-vos em plena praça, renunciaste a tudo, iniciando a trajetória pela vida dolorosa, cantando os dons da pobreza e a fortuna da humildade. As vossas palavras e exemplos tornaram-se estrelas, iluminando a grande noite da Idade Média, e avolumaram-se àqueles que buscavam Jesus, despido das mentiras humanas e dos rituais enganosos da tradição teológica. O vosso é o Jesus da simplicidade, da pobreza, do amor aos infelizes, da renúncia às ilusões e da sublimada entrega a Deus, não aquele a quem diziam seguir. E aqui, pesquisando um pouco, achei essa mensagem recebida pelo Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, e recebeu em agosto de 1951 uma mensagem diretamente de Francisco de Assis. Uma mensagem destinada a um filósofo da época, e eu vou trazê-las aqui para vocês. E eu achei ela tão bonita, eu acho que de ontem para hoje eu já li elas. Acho não, tenho certeza porque eu contei. Foram 7 vezes. Ela até se estende um pouquinho, mas eu não consegui cortar nenhum trecho, porque até quem sou eu, né, para cortar algum trecho do que o mestre Francisco de Assis nos traz. Então, até eu vou colocar aqui uma música para ler, porque para mim ela ficou como uma prece. O Calvário do Mestre
não se constituía tão somente de secura e aspereza. Do monte pedregoso e triste, jorravam fontes de água viva que desdenharam a alma dos séculos. E as flores que desabrocharam no entendimento do ladrão e na angústia das mulheres de Jerusalém atravessaram o tempo, transformando-se em frutos abençoados de alegria no celeiro das nações. Colhe as rosas do caminho no espinheiro dos testemunhos. Entesoura as moedas invisíveis do amor no templo do coração. Retempera o ânimo varonil em contato com o rócio divino da gratidão e da bondade. Entretanto, não te detenhas. Caminha, é necessário ascender. Indispensável roteiro da elevação, com sacrifício pessoal por norma de todos os instantes. Lembra-te, ele era sozinho. Sozinho anunciou e sozinho sofreu. Mas erguido em plena solidão, no madeiro doloroso por devotamento à humanidade, converteu-se em eterna ressurreição. Não tome outras diretrizes senão a de sempre. Descer, auxiliando para subir com a exaltação do Senhor. Dar tudo para receber com abundância. Nada pedir para o nosso eu exclusivista, a fim de que possamos encontrar o glorioso nós da vida mortal. Ser a concórdia para a separação. Ser luz para as sombras. Fraternidade para a destruição. Ternura para o ódio. Humildade para o amor. Humildade para o orgulho. E bênção para a maldição. Ama sempre. É pela graça do amor que o Mestre persiste conosco, mendigo dos milênios, derramando a claridade sublime do perdão celeste, onde criamos o inferno do mal e do sofrimento. Quando o silêncio se fizer mais pesado ao redor dos teus passos, aguça os ouvidos e escuta. A voz dele ressoará de novo na acústica da tua alma, e as grandes palavras que os séculos não apagaram voltarão mais nítidas ao círculo de tua esperança, para que as tuas feridas se convertam em rosas e para que o teu cansaço se transubstancie em triunfo. O rebanho aflito e atormentado clama por refúgio e segurança. Que será da antiga Jerusalém humana sem o bordão providencial do pastor que espreita os movimentos do céu para a defesa do aprisco? É necessário que o lume da cruz se reacenda, que o clarão da verdade fulgure novamente, que os rumos da libertação decisiva sejam traçados. A inteligência sem amor é o gênio infernal que arrasta os povos de agora às correntes escuras e terrificantes do abismo. O cérebro sublimado não encontra socorro no coração embrutecido. A cultura transviada da época em que nos jornadeamos relega a aflição. Ameaça todos os serviços da Boa Nova em seus mais íntimos fundamentos. Pavorosas ruínas fumegarão, por certo, sobre os palácios faustosos da humana grandeza, carente de humildade, e o vento frio da desilusão soprará, de rijo, sobre os castelos mortos da dominação que, desvairada, se exibe sem cogitar dos interesses imperecíveis e supremos do espírito. É imprescindível a ascensão. A luz verdadeira procede do mais alto, e só aquele que se instala no plano superior, ainda mesmo coberto de chagas e roído de vermes, pode, com razão,
aclarar a senda redentora que as gerações enganadas esqueceram. Refazes as energias exauridas e volta ao lar da nossa comunhão e de nossos pensamentos. O trabalhador fiel preserva na luta santificante até o fim. O farol do oceano irado é sempre uma estrela em solidão. Ilumina a estrada, buscando a lâmpada do Mestre que jamais nos faltou. Avança, avancemos. Cristo em nós, conosco, por nós e em nosso favor. E o cristianismo que precisamos reviver à frente das tempestades, de cujas trevas nascerá o esplendor do terceiro milênio. Certamente, o apostolado é tudo. A tarefa transcende o quadro de nossa compreensão. Não exijamos esclarecimentos, procuramos servir. Cabe-nos apenas agora obedecer, até que a glória dele se entronize para sempre na alma flagelada do mundo. Segue, pois, o amargurado caminho da paixão pelo bem divino, confiando-te ao suor incessante pela vitória do final. O Evangelho é nosso código eterno. Jesus é o nosso mestre imperecível. Subamos em companhia dele no trilho duro e áspero. Agora é ainda a noite que se rasga em trovões e sombras, amedrontando, vergastando, torturando, destruindo. Todavia, Cristo reina e amanhã completaremos o celeste despertar. E por fim, eu não poderia concluir um diálogo aqui, um bate-papo sobre Francisco de Assis, sem falar da famosa oração de São Francisco. E compreender que, na verdade, ela não foi criada originalmente por nenhum laço franciscano, ela não está nos ensinamentos de todos os escritos de Francisco. Na verdade, ela é até recente, é do século passado. E ela foi criada em 1912, pela primeira vez apareceu na França, num jornalzinho de uma igreja local. E que o título era Oração Bonita para Fazer Durante a Missa. Acho que alguém anotou ali, né? Uma oração bonita para fazer durante a missa. Naquela época, a Europa se preparava para a Primeira Grande Guerra Mundial. Então, o Papa da época fez uma campanha para escolher uma oração chamada que fosse a oração pela paz mundial. E quando essa prece chegou até ele ficou encantado e mandou publicar, justamente em 1916, num jornal oficial aqui do Vaticano, que é o Observatório Romano. E essa prece acabou circulando em panfletos durante toda a Europa, que de um lado tinha a prece e do outro a imagem de São Francisco de Assis. E aí, instantaneamente, essa prece, seja porque aparecia a imagem de São Francisco de Assis no verso, ou seja porque os seus dizeres se encaixam perfeitamente aos ensinamentos de Francisco de Assis, é que ela acabou sendo popularmente conhecida como oração de São Francisco. Popularmente e mundialmente conhecida, contendo já diversos relatos, diversos ensinamentos. É uma oração muito divulgada nos Estados Unidos e na Europa também. E foi aqui no Brasil que ela ganhou uma versão musicada, perto da década de 50, 60, e que acabou sendo popularizada, e todos nós conhecemos essa belíssima oração cantada. E cá entre nós, sinceramente, se Francisco de Assis, com sua simplicidade, com sua humildade, quisesse realmente nos enviar num momento tão propício
uma mensagem, eu acredito que realmente ele teria feito de um modo tão discreto como fez, silencioso e anônimo. Então, para fechar, eu vou aqui colocar a prece de São Francisco, assim digamos, não na minha voz, porque acredito que vocês não iam gostar, mas sim na prece de Maria Bethânia, na voz de Maria Bethânia. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigado.